Olá, bom dia. Vamos começar hoje mais uma aula da carta de Paulo aos Colossenses, dessa vez, né? Hoje nós vamos ver alguns pontos do quarto capítulo, né, de encerramento dessa carta. Para começar, né, fazendo uma recapitulação de tudo que foi falado, para contextualizar, né, essa carta foi escrita enquanto Paulo estava na prisão, né, aos irmãos em Colossos. Esse lugar, essa região, ela se localiza hoje, é uma das regiões que fazem parte da Turquia, lá no continente asiático. E essa curiosidade sobre essa carta, né, sobre esse local, essa comunidade, é que Paulo não teria sido quem fundou, ele não teria ido a esse lugar, mas sim seu amigo de fé, de trabalho, Epáfras. Então, Paulo ele fica sabendo de algumas doutrinas que estavam sendo ensinadas entre os colossenses, como, por exemplo, as doutrinas visando as festas judaicas, né? Algumas pessoas que, mais uma vez, nós vemos infiltradas ali, né? Eles ensinavam que eles precisavam guardar algumas festas, determinados ritos que eram da cultura judaica, e também acreditavam que através dessas coisas eles poderiam ser salvos. E Paulo escreve essa carta com o intuito, na verdade, de reforçar que a salvação, o perdão dos pecados, vem mediante a fé em Cristo Jesus somente, e também para reforçar e fortalecer o coração desses irmãos em Colosso. Então ele vem dizendo mais à frente, nos capítulos 3, capítulo 2 e 3, que a nova vida conseguida através do sacrifício de Jesus era superior a essa vida, como ele até coloca, né, os rudimentos humanos, baseados em conhecimento humano. Rudimentos no sentido de que eles eram, na verdade, uma sombra daquilo que haveria de acontecer através de Cristo Jesus, que Paulo mesmo descreve como plenitude dos tempos, ou seja, é quando a vontade de Deus é revelado de forma plena aos homens através de Cristo Jesus. E ele queria alertar, na verdade, abrir os olhos deles, porque eles estavam voltando aos rudimentos, voltando às sombras, sendo que eles já estavam numa realidade numa realidade superior, numa realidade em que a graça era manifestada, em que Cristo era revelado, e eles poderiam, dessa forma também, viver uma vida abundante em Cristo, em liberdade, né? Como diz a Bíblia, que Cristo nos libertou para sermos livres, né? Então, se despojar de todo o conhecimento superficial, né, que eles tinham em Cristo, e permitir continuar, né, ele reforça, né, que vocês continuem nessa fé, que vocês continuem acreditando no sacrifício de Jesus. Não deixem que falsas doutrinas, que falsos conhecimentos, vãs filosofias, como ele coloca, venham distorcer a mensagem que foi pregada a vocês. Então ele incentiva, continuem firmes nessa verdade, né? Especificamente o capítulo 4, né, a continuação de uma série de atitudes que um novo cristão, né, que uma pessoa em Cristo deveria ter. No final do capítulo 3, Paulo vem falando sobre como as mulheres devem agir em relação aos maridos, e os maridos em relação às mulheres. Vem falando também sobre a obediência dos filhos aos pais, e também a partir disso o tratamento que os pais deveriam ter aos filhos. Todos esses relacionamentos deveriam ser permeados pelo temor que cada um em sua função deveria ter a Deus. Então ele deixa claro que as esposas precisam ser submissas aos maridos, assim como a igreja é a Cristo, que os maridos precisam tratar as esposas com amor, né, com respeito, considerando elas como pessoas que precisavam de cuidados,
na verdade, fazendo com que eles entendessem, né, o papel que eles tinham de cuidado em relação à esposa. E mais à frente, ele vem falando sobre os deveres do servo para com os senhores, no capítulo 4, o dever do senhor para com os servos. Então, Paulo deixa claro, vocês, senhores, devem tratar os seus servos com justiça e com equidade, né? Então, o que seria equidade, né? O que Paulo queria dizer quando ele fala sobre equidade? É tratar cada um de acordo com o que eles precisam, com o que eles merecem, né? Então, eles deveriam ter em mente, esses senhores, que assim como os servos eram fiéis a eles, né, e deveriam agir com justiça em relação a eles, eles também deveriam entender que eles precisavam agir em relação aos servos com justiça, porque eles também tinham um Senhor, que é Deus. Então, Paulo alerta, olha, vocês, senhores, vocês precisam tratar os seus servos com justiça, com equidade, entendendo que vocês também têm um Senhor. E aí a gente pode entender ou seja, existe uma superioridade, existe alguém que é superior a vocês. Por mais que vocês sejam superiores a esses servos, existe alguém para quem vocês vão dar conta de todas as atitudes que vocês tomaram. Então estejam alertas quanto a isso, né? Nos versículos 2 a 4, dos versículos 2 a 4, nós podemos perceber algo muito interessante, né? Algo muito importante. Paulo pedindo oração aos irmãos em Colossenses aos Colossenses para que eles estivessem orando, para que ele conseguisse pregar o evangelho, para que ele conseguisse exercer o ministério que Deus confiou a ele. Então começa ele primeiro pedindo para que eles permanecessem na oração, preservassem uma consciência vigilante em relação à vida deles, ou seja, sempre pelo Espírito observando os momentos, aproveitando as oportunidades, como ele coloca. Mas o que chama a atenção nesses versículos é que Paulo, ele faz com que a gente entenda com esse pedido, que ele precisava das orações dos irmãos, que ele precisava das orações daquela igreja, que o ministério dele poderia ser sustentado, ele poderia fazer o que ele precisava por meio das orações, né? Então ele pede que vocês orem para que eu continue anunciando esse evangelho. E aí a gente vê, na verdade, qual era a preocupação de Paulo naquele momento. Não era de sair da cadeia, né? A gente poderia pensar, nossa, ele estava preso. A liberdade é o maior bem do ser humano. O bem do ser humano maravilhoso é a liberdade. Paulo não estava preocupado em sair por sair, mas ele estava preocupado em sair para continuar proclamando a mensagem do evangelho que foi confiada a ele, especificamente direcionada aos gentios. Ele estava desejoso que fosse liberto para continuar fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer, né? Preparou ele para fazer. Acho que a gente pode tirar algum ensinamento disso, que é a importância que tem as orações dos irmãos, né? Da igreja, uns pelos outros, né? Orações pelos ministérios, orações para que o ministério continue dando frutos, continue caminhando conforme a vontade de Deus, que a gente entenda que existe influência das orações sobre as nossas vidas, e que, assim como Paulo, nós sejamos humildes, né, em pedir essas orações, nós sejamos humildes reconhecendo a importância dessas orações, porque entendendo que nossa vida não é independente, né? Entendendo que nossa vida não é individualista, não tem que ser pautada na individualidade. Pelo contrário, nossa vida é uma vida em comunidade. E entender que cada parte desse corpo é importante e que as vidas influenciam umas às outras, né? Que as orações têm poder, as orações têm efeito, né? É um ponto muito importante. Também temos o versículo 5, que Paulo fala sobre o comportamento que eles tinham que ter em relação aos que não eram da fé.
eles deveriam se portar com dignidade, né, como pessoas que estão ali, na verdade, representando Deus. Então, eles deveriam ter sabedoria em como lidar com as pessoas, aproveitando as oportunidades. Eles deveriam se portar com amor, né, sabendo como lidar com cada pessoa, sabendo como responder, né, e essas respostas, essa forma de lidar deve ser com amor, temperada com amor, temperada com paciência. Também nós vemos mais para frente que Paulo vem falando sobre que ele enviaria o Tíquico, que era um irmão na fé, o fiel ministro, e Onésimo. Enviaria esses irmãos com notícias sobre ele. Então, para que eles pudessem ter mais calma em relação a Paulo. Obviamente que deveriam estar nervosos e preocupados com a situação de Paulo na prisão, mas ele se preocupa até com isso, enviando esses 2 irmãos. E ao final ele também saúda, né, os irmãos e outros irmãos também que estavam com ele, enviam suas saudações aos irmãos em Colossenses, né? É uma carta muito rica, especificamente no núcleo, quando Paulo vem explicando sobre a superioridade de Cristo, sobre o que eles receberam através do sacrifício de Jesus, sobre como eles receberam essa salvação e sobre o que eles se tornaram a partir desse sacrifício. E nós vemos aqui também toda a preocupação de Paulo em relação a como eles deveriam se portar diante de outras pessoas. Então é uma carta que traz um conteúdo bastante explicativo do sacrifício de Jesus, né? Paulo ele tem essa característica de a sua escrita, ela é bem profunda. Ele parece que consegue desvendar os mistérios, explicar muito bem os mistérios da salvação de Cristo Jesus, e também junto a isso exerce o seu papel, né, de mentor das igrejas, né? Ele está sempre preocupado em manter os irmãos conscientes da sua situação, conscientes da fé que eles tinham, conscientes de que eles não deveriam deixar de forma alguma com que outras doutrinas tomassem lugar. Eles deveriam estar sempre alerta. Então um dos objetivos da carta também é alertar, né, a alertar que esses irmãos tenham consciência, sempre vigilante em relação a tudo, em relação à sua postura, em relação às suas funções, sejam funções na família, sejam funções na sociedade, em relação também a diversos aspectos da vida, né, do Senhor, né, que naquela época era mais natural, essa relação de senhor e servo. E, acima de tudo, a soberania de Deus em relação às nossas vidas, em relação a tudo que nós temos, a tudo que nós somos, né? Então, basicamente um resumo da carta de Paulo aos Colossenses, e é muito rica, muito rica. Eu peço que os irmãos estejam lendo novamente. É bom que a gente leia muitas e muitas vezes para absorver todas as informações, todos os conteúdos, e que você se permita, né, estudar a palavra de Deus, se permita conhecer mais sobre Deus, permita que essa palavra ela faça morada em seu coração, que o Espírito Santo venha confirmar as verdades escritas aqui, que ele venha acrescentar aquilo que ficou faltando. E eu peço que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente para que você conheça mais da revelação de Cristo, para que você conheça mais profundamente sobre Ele. Eu sou a professora Ana Caroline e foi um prazer estar com vocês. Mais para frente, nos próximos momentos, nós teremos outras cartas, né? O nosso objetivo é continuar estudando as cartas e esperamos que você seja abençoado, que você tenha aproveitado muito bem essa trajetória, essa jornada a respeito da carta de Paulo aos Colossenses. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.